Estamos de volta aqui no Paideia, já com a presença do professor Leonardo Maurici Borges, que é professor do Departamento de Botânica da UFSCar e atua na área de taxonomia e sistemática. Recentemente descobriu 3 novas espécies de plantas no norte de Goiás e a gente fala também sobre isso. Leonardo, muito bem-vindo, muito obrigada, é uma satisfação que você tenha aceito o nosso convite para estar conosco aqui hoje. Eu que agradeço, muito legal estar aqui com vocês. A gente vai falar bastante de taxonomia hoje aqui no programa, então eu queria que você começasse falando o que é essa área do conhecimento e por que ela é importante. Tudo bem. De maneira bem simples, a taxonomia é um ramo da ciência, da biologia, que se preocupa em identificar e entender a relação entre as espécies, né? Entender qual que é a diversidade biológica que a gente tem na Terra. Então, quando a gente se pergunta quais são as espécies, quais são os tipos de plantas, por exemplo, que tem no seu quintal, a taxonomia é que vai dar a resposta para você. E por que é importante a gente saber que espécies de plantas a gente tem no nosso quintal? A taxonomia ela surgiu principalmente com uma curiosidade, né? Assim, de você entender o que está ao seu redor, de saber o que tem ali, por exemplo, as plantas do seu quintal. Se você tem um interesse no ambiente, você quer saber o que está ali. Então ela sai principalmente dessa curiosidade inicial que a gente tem em relação ao lugar em que a gente está. Mas a taxonomia ela estabelece a base para todos os estudos em biologia. Então, tudo que a gente pode falar sobre organismos depende da taxonomia. Então, se você quer saber, por exemplo, qual planta você pode comer, você sabe o nome de uma espécie que ela é comestível, ou que pode vir para um remédio, por exemplo. E em muitos casos, a gente tem até exemplos em que plantas que são muito parecidas, mas são diferentes. Por exemplo, uma seria comestível e outra seria venenosa. Por exemplo, na própria família do tomate, que é uma planta bem comum, que todo mundo conhece e faz parte da base da alimentação de muitas pessoas, a gente tem ali dentro plantas que são venenosas. Então é importante você saber o que está acontecendo para ter certeza do que a gente faz. E como trabalha um taxonomista? Porque você, por exemplo, depois a gente vai falar, você acabou de descobrir 3 novas espécies de plantas lá em Goiás. Você fica no meio do mato olhando e fala, essa eu acho que é uma espécie nova. Como é que é o trabalho do taxonomista no campo e no laboratório? Isso é parte do trabalho, né? As espécies que a gente não conhece, as espécies novas, elas estão de maneira geral em lugares que ainda não foram visitados tanto pelos biólogos ou pelas pessoas. A gente tem espécies novas que são descobertas em coleções, depois eu posso falar mais um pouco de coleções, mas uma parte do trabalho é ir para ambientes naturais que ainda estão conservados, né, que não foram transformados em ambientes urbanos ou culturas, por exemplo, de cana-de-açúcar, por exemplo, e identificar quais são os organismos que estão ali. Em alguns casos, por exemplo, algumas dessas espécies novas, eu cheguei no campo e como eu conheço já o grupo que eu trabalho, eu olhei e falei, nossa, isso aqui é uma espécie muito diferente. Mas essa viagem que eu fiz especialmente, ela partiu do estudo de uma coleção botânica de outras pessoas que estiveram nessa área, coletaram essas plantas, isso também é uma parte do trabalho de taxonomia, que é fazer amostragens, coletar organismos, né, e levar para coleções, e aí eu vi que aquelas plantas elas eram meio esquisitas. E aí a gente partiu o desejo de ir para o campo, ir para o local onde elas ocorriam, para tentar confirmar isso, vendo as plantas de fato. Você já tinha visto ela na coleção? Tinha visto uma delas na coleção, que outros pesquisadores tinham feito, o pessoal da Unesp de Rio Claro, com quem a gente tem trabalhado em parceria. E aí a gente foi para o campo junto com eles para realmente ver se essas espécies eram novas. E de fato são. Isso foi mais ou menos uma questão no primeiro momento visual, assim, você olha para a planta e fala, isso aqui é diferente, etc. Depois você vai identificá-la de uma maneira mais detalhada, algum exame genético, alguma coisa desse tipo ou não? Depende. Quando a gente está tentando saber se uma espécie é nova, a gente vai olhar as características que ela tem, né? Como que ela pode ser, se ela é diferente ou parecida com outras que a gente já conhece. Diferente em termos de aparência mesmo, morfologicamente? Sim. Esse é um primeiro passo. Depois você pode querer partir para outros tipos de análise, como por exemplo, de DNA. Nem sempre isso é estritamente necessário. Então a gente tenta usar o maior número de informações possíveis para estabelecer uma taxonomia, uma classificação das plantas e dos organismos que seja sólida, né? Como o resto da biologia, inclusive outras coisas dentro da sociedade dependem
da classificação dos organismos, a gente quer que ela seja o mais sólida possível. Então, quanto mais informações a gente tiver, melhor. O primeiro passo, de maneira geral, é sempre começar com uma observação morfológica. Em outros grupos, por exemplo, bactérias ou outros tipos de organismos que você tem uma diversidade morfológica, as coisas são muito parecidas, as pessoas recorrem mais comumente apenas a características genéticas para saber se tem uma, duas ou mais espécies. Falando mais especificamente dessas 3 novas espécies, queria que você contasse um pouco delas, do gênero Mimosa, que é o gênero com o qual você trabalha, e que estágio desse trabalho você está agora, porque a identificação de novas espécies tem uma série de etapas, inclusive formais, né? Sim. Então, o gênero Mimosa todo mundo conhece. Quando a gente fala assim, né, ninguém sabe, mas quando você explica... Eu não sabia que eu conhecia. Você conhece. São aquelas plantas que você toca e elas fecham as folhas, as dormideiras. São muito comuns, né? Todo mundo já viu isso, já olhou na rua, se você mora em algum lugar que é um pouquinho mais... tem um pouquinho mais de mato, você já viu uma planta dessa. Ou mesmo em jardins, elas são comuns. Mas esse gênero ele é muito maior do que só essa espécie, ou algumas espécies que você toca e fazem isso. Ele tem mais de 500 espécies e a grande maior parte delas está aqui no Brasil. Então, o meu trabalho é especificamente estudar uma porção dessas espécies que ocorre no Brasil, especialmente na região central, em Goiás, que é onde estavam essas espécies novas. Então, assim, como eu tenho já uma experiência de trabalho com esse grupo, ficou mais fácil a gente conseguir identificar essas espécies novas. E foi esse primeiro momento de estar no campo, de coletar elas, e eu estou agora terminando de descrever a morfologia que elas têm, porque para que uma espécie nova venha a existir, é preciso que exista uma publicação científica que dá um nome efetivamente para ela. E tem coisas burocráticas que a gente precisa fazer, como, por exemplo, apresentar uma descrição que fala como que ela é e como que ela é diferente de outras espécies de mimosa. Então, o próximo passo agora é redigir o artigo e submeter para que as pessoas e para que a sociedade possa ter acesso a essas espécies, possa saber onde elas ocorrem e possa usar essa informação da maneira mais apropriada. Por exemplo, para valorizar a área onde essas espécies ocorrem, onde a gente sabe que tem várias outras espécies novas de plantas. É uma área muito especial nessa região de Goiás. Quando você descobre assim, você não pode, digamos, patentear essa planta. Você só relata a existência dela. Isso, não. Uma planta, ela é uma espécie, eu não diria nem que ela é de domínio público, ela é um bem... Patrimônio. Patrimônio da humanidade. Sim, então, sim. você não pode patentear uma espécie, que não foi nem você que criou. O que as pessoas podem fazer, às vezes, extrair compostos e patentear o uso dessas coisas, por exemplo, mas uma espécie não. Por exemplo, você não tem direito sobre ela, nem eu, que fui uma das pessoas que participou da descoberta dessas espécies novas. O que acontece é que essa espécie, a gente sabe que era uma espécie do Brasil. Ela é daqui, ela não ocorre mais em nenhum outro lugar, então ela é uma espécie brasileira, mas ela não é um direito de alguém do Brasil, por exemplo. Uma curiosidade antes da gente continuar, eu verifiquei que você trabalha com o gênero Mimosa desde a sua graduação. Isso. De onde veio, como aconteceu isso? De onde vem essa? Por que Mimosa desde sempre? A paixão pela mimosa. Então, a história com o gênero em particular, ela foi se desenvolvendo, né? Eu comecei a trabalhar com taxonomia, com sistemática, com classificação de plantas, que era uma disciplina que me interessava. Ao longo da minha formação com o meu orientador na Universidade de São Paulo, surgiu a possibilidade de trabalhar não só com o gênero Mimosa, mas com o grupo maior em que ele está inserido, em que inclui outros gêneros, por exemplo, de plantas como o pau-jacaré, que é uma planta mais conhecida das pessoas, assim, que conhecem um pouco mais de árvore. A partir do início desse trabalho, eu comecei a focar mais em partes mais específicas, né, na minha trajetória científica, fazendo mestrado, doutorado, e aí partir para o gênero Mimosa, que é um gênero interessante, assim, ele é muito legal, tem uma diversidade bem ampla e ele é um pouco difícil de trabalhar, provavelmente por conta desse grande número de espécies que tem. Então, às vezes é complicado de você saber assim, se essa planta é uma espécie nova dentro do gênero por causa da diversidade que tem ali dentro. Então, foi meio que um desafio, né, de você tentar entender aquilo, melhorar o que já existia e desenvolver essa área da ciência.
Você já participou de um Clique Ciência no Lab, e lá você fala justamente dessa diversidade do gênero, e você me chamou muita atenção, você fala desde ervas até árvores. Isso parece bastante intrigante. Qual é a especificidade, então? Por que é um gênero? Não sei se é fácil, se dá em pouco tempo para você explicar. É fácil, não, é fácil. As mimosas todas, elas têm algumas características que só elas têm e mais nenhum outro gênero dentro do grupo que elas apresentam. Então é muito fácil saber como que é uma mimosa. Você olha um frutinho dela, quase todas as espécies têm o mesmo tipo de fruto ou uma variaçãozinha dele, então você olhou aquilo lá. Apesar dessa diversidade de tamanho, por exemplo, o fruto é uma característica comum. É muito interessante porque essa variação das formas, né, se elas são ervas, arbustos ou árvores, está também relacionada com os ambientes que elas ocorrem e a gente vê que isso em planta é uma característica que ela varia mais facilmente do que outras. Então, o fato de uma planta ser uma erva não é tão difícil, digamos assim, uma simplificação dela de uma outra espécie parecida ser uma árvore também. E a gente tem, inclusive, dentro da mesma espécie, plantas que são arbustinhos e, dadas as condições necessárias, elas podem ser árvores. Então, isso é uma coisa que a gente diz que é muito variável nas plantas, né? E em mimosa a gente vê isso mesmo dentro das espécies, e em alguns exemplos bem particulares, dentro de uma mesma espécie, uma variação não tão ampla, né? Mas de um estado para outro. E além de toda essa parte da descrição, você e a taxonomia estuda toda a questão também de parentesco, de evolução. Como que é esse estudo? Quais são as questões que ele busca responder? Por que é importante também? Basicamente, o que a gente quer saber é, dentro da diversidade, dentre todas as espécies que a gente conhece no mundo, quais que são mais próximas de quem? É uma pergunta muito simples e que pode ser respondida, exemplificada com uma analogia. Nós temos 3 pessoas, eu, você e, digamos, o seu primo. Dentre essas 3 pessoas, quais 2 são mais próximas, aparentadas entre si? Obviamente, todo mundo sabe que é você e o seu primo, e não eu e você ou eu e o seu primo. E essa é a pergunta básica que a gente faz quando tenta estudar essa diversidade. E a gente vai usar, da mesma maneira que a gente, quando tenta descrever uma espécie nova, ou entender o número de espécies que a gente tem, o máximo de características possíveis dos organismos, sejam elas morfológicas ou características físicas, assim, né, do corpo, ou características do DNA. E parte do meu trabalho inclui fazer isso tanto para o gênero mimosa quanto para outros gêneros próximos. Você chegou lá no comecinho, falou das coleções. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, porque nessa área de taxonomia, as coleções são algo muito importante. Por que elas são importantes? Como que o profissional da taxonomia trabalha com ela com elas, né? E tem uma outra questão também que, pelo menos eu sei que, por exemplo, para animais é algo importante. Muitos animais brasileiros não estão em coleções aqui no Brasil, né? A gente tem muita coisa que foi para fora. Isso para as plantas também é verdade? A gente tem coleções importantes no Brasil? Como que é essa questão das coleções de plantas, né? Dos herbários? Sim. As coleções, elas são importantes porque elas vão ser um registro da biodiversidade das espécies. Então, por exemplo, eu posso falar para você que existe uma espécie nova de mimosa em Goiás. Só que para você ter certeza se o que eu estou falando para você é verdade, tem que existir algo que comprove isso. Então, as coleções servem como uma referência, exatamente, esse repositório, esse local em que você armazena. Olha, gente, eu tenho uma espécie que ocorre no Brasil, tem um exemplar dela aqui nesse museu. Qualquer pessoa, hoje ou no futuro, pode ter acesso a isso. Isso permite que a gente tenha também outras informações, por exemplo, de onde as plantas ocorrem, onde os animais ocorrem, e a gente pode saber quão importante, ou, por exemplo, se eu quero fazer algum tipo de mudança ambiental, construir uma cidade, sei lá, você sabe se ali tem plantas especiais ou animais ou não, né? Então, esse é um registro temporal da diversidade que existia em um determinado lugar. E isso é muito importante, porque são esses materiais que a gente usa também para entender as espécies novas. Quando eu vejo essa espécie nova, no caso dessa que era patente, era bem claro que ela era uma espécie nova, tudo bem, mas em alguns outros casos a coisa é um pouco mais complicada e você tem que comparar com alguma coisa. Se você não tem uma coleção, você não tem o que comparar. Então, e elas vão ter ali exatamente os organismos. E hoje em dia é muito fácil
para a gente, inclusive, extrair DNA de materiais que estão em coleção. Então, a gente tem um repositório de muita informação nas coleções. Elas têm que ser bem valorizadas. Aqui no Brasil, a gente tem coleções super importantes para plantas. A maior que a gente tem é o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que tem mais de 500 mil exemplares. As plantas ficam em cartolinas, né? Prensadas e secas. A gente tem 500 mil cartolinas com amostras de plantas de diversos grupos que ocorrem no Brasil. É pouco comparado com outros lugares do exterior, que tem mais de 7, 8 milhões de plantas. E a gente tem muitas amostras de plantas do Brasil nesses lugares. Então, às vezes, a gente tem que ir lá para poder ver essas plantas. Mas, hoje em dia, com a tecnologia, isso tem sido muito facilitado, porque o que tem acontecido é que as pessoas têm feito imagens dessas amostras de plantas e disponibilizado elas na internet, e qualquer pessoa pode acessar e ver essas amostras, né? Então, assim, facilita muito o trabalho do taxonomista. Aproveitando que você falou sobre isso, você está inclusive numa colaboração com o Departamento de Estatística aqui da UFSCar que tem relação com o uso dessas imagens, né? Exatamente. Então, essas imagens estão disponíveis para a gente usar, e principalmente os cientistas, né, os botânicos, fazem uso delas para extrair informações, para entender como as plantas variam. Então, a gente tem uma pergunta que é saber se o quanto a informação que a gente consegue extrair de uma foto, ela é boa e suficiente para que você consiga fazer um trabalho, né? Será que eu ainda preciso viajar até a Rússia para ver uma planta que está no museu da Rússia, ou será que eu posso simplesmente olhar a internet e resolver os problemas que eu preciso dentro da taxonomia apenas com aquela imagem, né? Então, uma imagem tem uma limitação. Então, a gente está querendo saber o quanto essa limitação afeta os estudos dentro da taxonomia. Quando a gente fala dessa quantidade de espécies, falou 500 mil no Jardim Botânico, qual a estimativa de espécies, talvez, que a gente tivesse de plantas no Brasil? Ou seja, qual é a nossa ainda... Quantas ainda faltam, né? Só em ordem de grandeza, obviamente, de plantas para serem identificadas, etc. Então, esses 500 mil no Jardim Botânico não são espécies, né? São amostras. Então, a gente tem um número menor de espécies do que isso. Eu não lembro de cabeça agora qual que é o número de espécies de plantas que a gente tem no Brasil, mas, para você ter uma ideia, a gente conhece, em termos de organismos, de espécies, para a Terra, que ocorrem tanto na Terra quanto no mar, cerca de 1,5 milhão. Isso, 1,5 milhão de espécies. Mas existem estimativas de que a biota, o número de espécies total da Terra é da ordem de 8 milhões. Então, a gente está atrasado aí na descrição das espécies em mais de 6 milhões de espécies, tanto de plantas como de animais e outros tipos de organismos. Então, ainda tem muito trabalho para a taxonomia. E um grande problema que a gente enfrenta hoje em dia é que a gente está tendo uma perda dos ambientes naturais. Então, você anda no estado de São Paulo, você vê que a gente tem basicamente cana-de-açúcar. Você pega uma estrada e é cana-de-açúcar. A gente quase não tem áreas naturais, que é onde estariam essas espécies que a gente ainda não conhece. Então, a velocidade com que os ambientes estão sendo destruídos é muito maior do que a que os taxonomistas conseguem descrever as espécies. Isso é um grande problema. Esse é um dos problemas. Você coloca a perda do ambiente natural, inclusive a extinção de algumas espécies. De outro lado, taxonomistas também andam raros ultimamente, não? Esse também é um problema, não é? Sim. O baixo número de profissionais da área de taxonomia. Aqui no Brasil, a gente não tem tanto isso. A taxonomia é uma ciência que está bastante ativa no Brasil, principalmente porque a gente tem muita diversidade aqui, né? A flora do Brasil é a flora que tem o maior número de espécies do mundo. Então, de plantas, no Brasil é o primeiro lugar. Mas em outros lugares do mundo, a gente tem tido problemas com isso, com corte de verbas para a taxonomia, com corte na formação de pessoas que vão voltar aos seus estudos para entender a diversidade dos organismos. E isso é um grande problema, porque sem gente, a gente não vai fazer esse serviço, que é extremamente importante. E é legal ser taxonomista? É super legal. Não imaginava que você desse uma resposta diferente.
Mas aproveitando, voltando no que o Adilson colocava, as espécies ainda por conhecer, tem um outro projeto no qual você está envolvido, que é o Flora do Brasil, que inclusive é coordenado pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que tem como meta descrever toda essa flora, né? Exatamente. Então a Flora do Brasil, ela teve 2 etapas, a gente está na segunda agora. A primeira foi fazer uma listagem de todas as espécies de plantas, né? As já conhecidas, né? Isso, já conhecidas, tá. né? Uhum. E agora a gente está numa etapa de descrever essas espécies, né? E isso é um portal que fica online, então qualquer pessoa pode acessar, ele é financiado pelo governo do Brasil e é aberto para todo mundo. E o nosso alvo é que até 2020 nós tenhamos todas as espécies de plantas que já são conhecidas lá na internet, com informações sobre a morfologia delas. Então é um projeto de disponibilização dessas informações, porque eu tinha entendido que era de descoberta de novas espécies. Não só também. isso faz parte, né? Mas assim, é mais voltado para a disponibilização para a gente ter uma ideia efetiva do que existe no Brasil. Porque até o início desse projeto a gente tinha estimativas de quantas espécies existiam. E aí a partir do início dele, ele tem uma colaboração entre vários taxonomistas, cada pessoa especialista num grupo. Então, por exemplo, eu faço parte do grupo que trabalha com mimosa, os taxonomistas que trabalham com mimosa vão lá e colocam informações que são balizadas pelo nosso conhecimento. Então, a gente foi lá, um especialista foi lá e falou, essa espécie existe no Brasil, essa espécie não existe. Antes a gente tinha ainda muita incerteza sobre o que tinha aqui, e agora a gente está tendo mais certeza. E isso permite que a gente possa usar essas informações de maneira muito mais eficiente. E aqui na UFSCar, como que a gente está? A gente tem coleção? Você chegou faz pouco tempo na universidade? Sim. Como que está esse trabalho aqui? A gente tem um herbário aqui, uma coleção de plantas. Eu sou o curador desse herbário também. É um herbário pequeno. A gente tem cerca de 3.000 amostras de plantas, é bem modesto, mas ele é mais voltado para os trabalhos que foram feitos aqui no passado. Um dos meus objetivos é valorizar essa coleção, né? Incluir mais plantas, trabalhar em parceria com outros lugares. Então, por exemplo, essas espécies novas vão ser depositadas na coleção da UFSCar. E a gente tem outros tipos de coleções biológicas também, incluindo até fósseis, animais, insetos, que são aqui da UFSCar. Também temos... A UFSCar tem um dos maiores bancos de algas vivas do mundo, né? Então, que também faz parte do Departamento de Botânica. Então, a gente tem essas coleções aqui, elas são super importantes para valorizar a biodiversidade, para embasar o trabalho que a gente faz aqui na universidade, a pesquisa que está sendo desenvolvida. Essas coleções, em geral, elas têm um papel de divulgação científica também? Elas são visitadas, por exemplo, não só as do UFSCar, mas coleções de pesquisa em geral, elas são disponíveis para o público? Sim e não. O que acontece é que a gente geralmente tem uma parte da coleção que ela é feita destinada para visitação. Mas a coleção propriamente dita, não, ela é aberta ao público acadêmico, né? Porque você tem que ter um treinamento para você mexer com esses materiais, evitar que eles sejam destruídos e garantir que o dinheiro e uma vida que foi, né? A gente mata os bichos, mata as plantas para colocar na exposição, garantir que aquilo seja preservado pelo maior número de tempo possível e seja útil pelo maior número de tempo possível, né? É caro você sair daqui de São Carlos e ir até Goiás, coletar algumas plantas e depois manter essa coleção. Então, a gente não permite acesso ao público em geral, mas várias coleções tem também um setor em que as pessoas podem visitar e conhecer aquilo que é feito ali. Leonardo, muito obrigada. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Muito obrigada por ter aceito o convite. Foi um prazer a gente poder conversar sobre tudo isso aqui no Paideia hoje. Foi muito bom, obrigado. E espero que a gente possa se falar mais vezes. Com certeza. E esse Paideia fica por aqui. A gente volta na próxima terça-feira, às 6 horas da tarde. Acompanhe o Lab também no Facebook, no Twitter, ou fale com a gente pelo e-mail cliqueciência@ufscar.br. Muito boa noite. Uma boa noite a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau.